ele era um homem em que ele realmente tinha a barba azul e ele estava interessado em 3 irmãs. Elas eram 3 irmãs, só que elas achavam ele estranho, aquela barba dele era estranha. E daí elas não estavam muito, tipo, não queriam, assim, não achavam ele assim interessante. E era estranho, né, com aquela barba azul. Só que a mais nova acabou não resistindo aos encantos dele, encantos ou não. Enfim, ela não resistiu e ele pediu ela em casamento. Ela achava ele meio estranho, alguma coisa não estava certa ali, mas mesmo assim ela aceitou. E aí eles foram morar num castelo. E nesse castelo ela tinha tudo lá, tinha joias, ela tinha roupas, dinheiro. E um belo dia o Barba Azul falou pra ela assim, que ele ia fazer uma viagem de negócios e deixou um molho de chaves ali, cheias de chaves, e falou pra ela assim: essas são as chaves do depósito, essas são as chaves do dinheiro, essas são as chaves da área tal. Então tinham muitas e muitas chaves. Ok, tinha muitas chaves, mas ele falou assim pra ela: tem uma chave aqui que eu não quero que você abra, que você mexa, que é essa menor chave aqui. E ela falou: tá bom, tudo bem. Então ele saiu e as irmãs dela foram lá ficar com ela. E nisso que as irmãs dela foram lá ficar com ela as irmãs dela ficaram curiosas e se questionaram por que que ela não pode entrar na porta que tem essa chave menor, né? E elas procuraram de onde que era aquela chave. Procuraram ali naquele castelo e encontraram de onde era a chave que abria aquela porta lá, aquela menor chave. E quando elas abriram a porta lá, elas se assustaram muito com o que tinham encontrado. Gente, elas ficaram totalmente assustadas, né, com o que estava lá. E quando elas abriram aquela porta, elas viram um monte de crânio ali dentro e muito sangue. E o sangue impregnou na chave. E ela ficou totalmente horrorizada, ela ficou totalmente assustada com o que ela viu ali, né, dentro depois que tinha de trás daquela porta. E ela ficou totalmente horrorizada com o que ela viu ali e ela ficou assim desesperada, né? Então ela tentou limpar a chave com várias coisas e nada funcionava porque o sangue continuava ali jorrando. E aquele sangue jorrava, ela tentava limpar, não limpava. E acabou que ele voltou do local que ele havia ido e ela jogou fora, se eu não me engano, a chave. Ela fez alguma coisa com a chave porque tava só sangue, né? E aí ele perguntou pra ela: cadê as chaves? E ela falou: ah, tá aqui. Quando ele viu o molho de chave, não estava essa chave pequena lá. Estavam todas as outras chaves, menos essa chave pequena. Então, o que que aconteceu? Ele falou pra ela: sua desgraçada, você entrou você entrou lá naquele quarto, naquela porta. E agora a próxima que vai ser morta vai ser você. Ele falou pra ela. E aí ele, quando foi levar ela pra matar ela falou assim pra ele: por favor, me dê apenas 15 minutos para eu me reconciliar com Deus. E daí ele disse: está bem. E ela saiu, foi lá para perto da saída do castelo e ela chamou pelas irmãs. Ao invés dela orar, ela chamou pelas irmãs.
e perguntou: minhas irmãs, cadê meu irmão? Ele já tá vindo. E elas falaram: não, ainda não é possível avistar eles. E daí ela perguntava: ele já conseguimos ver ele? E ela falava: não, ainda não conseguimos. E daí o homem Barba Azul se aproximava dela e falou: já acabou o seu tempo. E quando ele falou já acabou o seu tempo, chegou os irmãos dela ali num cavalo e mataram o Barba Azul. A explicação da história, né? Que o Barba Azul muitas das vezes ele significa os nossos próprios pensamentos sabotadores, pensamentos que a gente muitas das vezes acha que não é capaz de alguma coisa, que a gente não tem valor. Então são pensamentos ruins que nos sabota. Então significa que isso é um Barba Azul na nossa vida também. Então a gente tem que refletir e não aceitar e não acreditar em pensamentos ruins a nosso respeito, porque nós somos capazes, porque nós somos mais do que vencedoras, porque nós temos sim valor. Além disso, o Barba Azul significa também relacionamentos tóxicos, pessoas manipuladoras que acabam fazendo com que a gente duvide da nossa própria capacidade, amizades tóxicas. Então, tudo aquilo que nos faz a gente se diminuir, se encolher, aquilo é um Barba Azul. Além disso, também, o Barba Azul, ela no início, ela achava ele estranho, ela achava que tinha alguma coisa errada e ela queria o quê? Tava ali ignorando. Mas quando algo ressurgiu quando ela questionou. Quando ela questionou e quando ela foi ver. E aquele sangue que não parava de jorrar significa a verdade, que a consciência, quando a gente vê, quando a gente sabe a verdade, quando a gente tem consciência, aquilo não pode mais ser camuflado, ser destruído, porque a gente já sabe que aquilo é aquela verdade. Então a verdade veio à tona. E aí ela conseguiu se livrar a tempo daquele Barba Azul. E assim somos nós também. A gente tem a gente tem que se afastar de relacionamentos, amizades, pessoas que diminuem a nossa intuição. Porque a nossa intuição é muito importante para a gente saber o que é melhor para a gente, o que a gente quer de verdade. Então a gente tem que estar conectada com a nossa intuição, questionar as coisas também, não ter assim, se você quer saber algo, procure, questione, olhe para dentro de si também, sabe? Então a gente tem que sempre estar conectada com a nossa intuição. Essa história mostra muito clara isso, muito claro isso. Que ela, tipo, as outras irmãs mais velhas não quiseram ele. Ela já era mais nova, já era mais ingênua. Então ela via que tinha algo errado, mesmo assim ela quis. E ela conseguiu, ainda bem, se livrar dele a tempo. Então essa história tá no capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu estou lendo, estou analisando, estou estudando. Ele é um livro que não é um livro assim que é pra gente ler rápido, é pra gente buscar analisar, é pra gente olhar pra dentro de si mesma, ver o que a gente tem, como que a gente tem agido, ver sobre a nossa vivência, como se a gente tem se conectado conosco. Então, é um livro para isso, né? Um livro de autoconhecimento, um livro em busca do nosso feminino, da cura do feminino. Então é um livro assim que eu já vi no Scooby, muitas pessoas falando: ah, porque eu não gostei, porque é chato, porque é isso, porque eu acredito que essas pessoas elas não querem olhar para dentro de si, porque olhar para dentro de si muitas das vezes dói, muitas das vezes a gente vai ter que mudar alguns comportamentos, algumas coisas. Então eu, na minha opinião, Marcele, eu estou gostando da leitura do livro, tem feito eu refletir sobre muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de histórias,
Eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer, de saber, né, novas histórias e entender sobre a mente humana é muito importante, ter autoconhecimento. Então, se você busca conhecer a si, ter autoconhecimento sobre feminilidade, esse livro ele é excelente. Tô aqui no capítulo 2 dele. E o sangue era a verdade. Então, quando a gente sabe a verdade, quando a gente vem à tona consciência, não dá mais pra disfarçar, não dá mais pra fingir que não viu, porque a gente já sabe e a verdade ela liberta, né? Então, esse é um ensinamento, a gente tem que sempre estar conectada conosco, com a nossa intuição, pra gente não ser enganada, pra gente não ser feita de trouxa e pra gente ser a nossa melhor versão de nós mesmas. Se você não sabe como ouvir sua intuição ainda, se você foi muito assim negligenciada, não foi vista, né? Procure entender sobre a intuição, procure estudar sobre a intuição e ser intuitiva, porque isso é muito importante para nós, mulheres. É muito importante a gente saber a nossa intuição, né? E também, se a gente tem a nossa intuição, a gente fazer de acordo com o que a nossa intuição tá nos dizendo, sabe? Então, a gente bora treinar nossa intuição. E essa lição do livro é valiosíssima. A gente tem que questionar, tem que estar junto com a nossa intuição. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se foi bom a história, né? Já curte, que se inscreve no meu canal, que eu vou estar fazendo vários vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu estou lendo, estou analisando, estou postando aqui pra ficar. As pessoas que não leram, que tem preguiça ou que realmente não leram, mas tem curiosidade de saber sobre o livro, eu vou fazer mais vídeos falando sobre o livro e trazendo aqui criticamente o que eu acho, a minha opinião e explicações do livro para você, mulher, que quer se conectar mais consigo, com seu feminino. Então já vai deixando aqui o like. A sua curtida é muito importante. A sua inscrição também. Já vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Porque eu tô postando aqui conteúdos riquíssimos que vai agregar muito valor na sua vida, ok? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por todo o carinho de vocês, toda a atenção e até mais.